pessoal, hoje a gente vai resolver o exercício da FUVEST de função quadrática. É um exercício de segunda fase e vocês podem acompanhar junto comigo a leitura na descrição do vídeo. Então é o seguinte, de um retângulo de perímetro 32 e lados x e y com x menor do que y, retira-se um quadrado de lado x. Calcule a área remanescente em função de x. É o que pede a letra A. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é retirar esses dados. E o primeiro dado que ele deu foi que o perímetro vale 32. Ele deu também que os lados x e y, o x é menor do que y. Então, se eu pegar o meu retângulo aqui, ó, reparem vocês o seguinte. Nesse meu retângulo, aqui eu tenho o lado x, que é o lado menorzinho, e aqui eu tenho o lado y, que é o maior desses dois lados. Ele pediu, retira-se um quadrado de lado x. Então repara, se é um quadrado de lado x, se aqui é x, eu preciso ter uma medida x aqui também. Então vou traçar aqui, ó, de modo que aqui fique x, tudo fica y. Se eu tirei x, ó, tudo é y. Tiro x, o que sobra é y menos x. Sempre o total menos o que eu tirei. Então, ó, essa área é a área remanescente. É o que ele pediu para que a gente calculasse. Calcule o valor dessa área aqui, ó. Como que eu faço para calcular esse valor? Vamos pensar no seguinte. Eu preciso de uma relação entre x e y. Porque esse y vai ter que sumir daqui. Por quê? Na letra A desse problema, ele pediu para a gente para calcular em função de x. Então não pode ter y. Se não pode ter y, vamos pensar. Os dados que ele deu para a gente, o único numérico é o perímetro. O perímetro, 32, lembrando que o pesão é um símbolo novo para perímetro. Então vamos pensar, ó, 32. O que é 32? É a soma de todos os lados do retângulo original. Então eu vou somar os lados x mais esse outro lado, que é o y, mais esse outro lado x do retângulo original e aqui y. Tem que ser igual a 32. Se eu somar x mais x, 2x, y mais y, 2y, igual a 32. O que eu vou fazer? Divido tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu vou ter, ó, 2x dividido por 2, x. 2y dividido por 2, y. 32 dividido por 2, 16. Eu quero achar o y em função do x. Então eu vou pegar esse y, passo o x para o outro lado, ó, menos x. Então eu acabei de achar uma relação de y em função do x. Mas ele não pediu o y, vejam bem, ele pediu a área. Então o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou ter que pensar na área. Como que eu calculo a área dessa parte remanescente? Vocês podem ver que essa área é um retângulo. Se a área é um retângulo, a área vai ser base vezes altura. Então a área vai ser o quê? A base. Quanto que vale a base aqui? Ó? Vale y menos x. Vezes a altura. Quanto que vale a altura? X. O que eu vou fazer? Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. Aplicar a propriedade distributiva. Vulgo chuveirinho. Então fala assim, ó, a área vai ser o quê? X vezes y menos x ao quadrado. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o valor desse y e substituir aqui. Então vai ficar, ó, 16 menos x. Ó. 16 menos x. O y no lugar do y. Aqui eu vou ter, ó, menos x ao quadrado. De novo, faço o chuveirinho aqui, ó. O que eu vou ter? A minha área vai ser igual a 16x, né, 16 vezes x, menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Então a minha área vai ser o quê? Ó? 16x menos 2x ao quadrado. Vamos pegar, ó, ele pediu a área em função do x. Aqui está a área em função do x. Exercício que pedia a área da região remanescente em função do x. Agora, eu vou calcular a letra B.
Só a título de curiosidade, né? Você está fazendo uma questão da FUVEST, que é uma questão aberta, você precisa de uma certa formalidade. Então, para escrever um pouquinho mais formal, eu vou escrever assim, ó, a área em função do x. Então, a área em função do x é 16x menos 2x ao quadrado. Lembrando que eu não posso dividir por 2 por se tratar de uma função. Isso foi o que a gente calculou na letra A. Letra B. Determine x para que essa área seja maior possível. Então vamos pensar. É uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, vou imaginar lá no meu plano cartesiano. O A é negativo, né? Lembra disso? Quando o A é negativo, parábola para baixo. Então vou escrever, ó, se aqui é negativo, vou pegar, vou escrever assim. Aqui, ó, o que que eu quero? Eu quero o valor da área máxima. Mas para que eu tenha esse valor da área máxima, tome cuidado, ó. Eu quero saber o valor do x que me leva até a área máxima. Esse ponto que eu tenho aqui, ele é o vértice. Se ele é o vértice, ele é formado pelo y do vértice, que é a nossa área máxima no exemplo, nesse exercício. E aqui eu tenho o x do vértice. Se aqui eu tenho o x do vértice, ele pediu, determine x para que a área seja a maior possível. Então eu quero o valor desse x para que eu tenha a maior área possível. Sempre que pedir máximo e mínimo, fique esperto. A maioria dos exercícios é de vértice, fique esperto. Então vamos pensar no seguinte, ó, o que eu vou fazer? Se eu quero o x do vértice, o que que é? Não é menos b sobre 2a? Lembra da formulinha? Agora que a gente lembrou da formulinha, vamos calcular. Como que eu faço? O x do vértice vai ser o b. Tomem cuidado, o b é sempre aquele que está com x. Então esse é o b e esse é o a. O b é o que está com x, o a é o que está com x quadrado. Então menos b, menos 16. Aqui é positivo, com menos na forma, fica negativo. 2 vezes a, 2 vezes menos 2. Então, ó, o x do vértice vai ser 16, né? Menos 16, sobre 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, o x do vértice vai ser o quê? Ó? Menos com menos, mais 16 dividido por 4, 4. Então, ó, aqui a gente tem o valor do x, para que eu tenha a área máxima. Obrigado, pessoal.